Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e ligue para crescer com ela. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara do nosso querido Filé do Zezé. Você já sabe como é que funciona, sempre muito atendido, bem atendido, não é não, grande Marco? E aí, a turma, né? Bom de primeira, vamos lá, vamos em frente que atrás vem gente. Bom, e já que nós estamos falando em restaurante, onde nós estamos, nós vamos falar de uma das preciosidades que acontecem hoje no mundo, não é aqui não, é no mundo. Onde você chegar e disser assim, me dê a carta de vinhos, você já é olhado de outra maneira. Quando você vai escolher esse vinho, se você mostra que conhece ou mostra que não conhece, pode ter certeza de que há um diferencial aí. Então nós estamos aqui com um sommelier. O sommelier é o professor dos professores do vinho, é aquele que realmente entende tudo, sabe de tudo sobre o vinho, conhece, sabe como é que você classifica, como é a questão da... Deixa ele falar, né? Orlando Barros, como vai você? Boa tarde. Que prazer enorme recebê-lo. Prazer é todo meu. É assim, depois de tanto elogio desse jeito, a gente fica até meio constrangido e está respondendo algumas perguntas. Não, mas você sabe o que acontece? A gente tem que fazer os elogios, porque quem trabalha com vinho como você, apura. Então acaba apurando também como os vinhos apuram, ou não? Exatamente. Não é verdade? A gente apura mesmo. Não apura? Exatamente. Começa a ter um bom gosto diferenciado, não só no vinho, mas em N coisas. Exatamente. Tanto melhora a qualidade da bebida como a comida. Você começa a ficar mais exigente também no lado gastronômico. É verdade. Por quê? Porque existe um fator chamado harmonizações, não é isso? Exatamente. Eu acho tão bonito quando dizem assim, aquele vinho harmoniza com tal comida. Agora, para se chegar a saber isso, a conhecer isso, não é brincadeira, é, Orlando? Não. Não é. Eu tenho aqui, por exemplo, todos os dias é um aprendizado. É, lógico. Você vai aprendendo, você não sabe nada da vida, é um jogo de aprendizagem. Você vai aprendendo que é o bonito da vida. Tudo. Esses dias eu fiz, me ensinaram uma apresentação que eu nunca esqueci. Primitiva de Mandúria com bacalhau. Primitivo é o nome de um vinho. É de uma uva. Ele é italiano. Ele é italiano. Da região da Puglia, certo? Okay. É um primitivo. Quando chama Mandúria, é onde faz a melhor uva do mundo. Muito bem. Do primitivo é produzido na Mandúria. Bom, agora me diga uma coisa. Primitivo é uma classificação ou é o nome de um vinho? É o nome da uva. É o nome da uva. Da uva. A uva é que é o primitivo. Que é a primitiva. A primitivo. Quando você fala primitivo, está falando da uva. Mandúria, região. Se você levar essa uva para a Califórnia, certo? Ela é chamada de Zinfandel. Eles trocaram o nome e colocaram como Zinfandel. Só trocaram o nome? Só trocaram o nome. Bom, agora, a questão do cultivo, por exemplo, da uva, que é o mais importante para um bom vinho, não é verdade? Certo. Esse cultivo, ele varia de região para região a mesma uva? Varia e muito. E muito. Cada terroir. Quem puder experimentar, por exemplo, Primitivo de Mandúria com o Zinfandel, vai notar extrema diferença. Em que muito sentido? Diferente. Sabor, textura, potência, doçura. Para você, qual é o mais importante no vinho? O equilíbrio. Então, a combinação de tudo que você acabou de falar? Exatamente. Seria esse o equilíbrio? Exatamente, o equilíbrio. É verdade? A sedução na boca, não aquilo que você experimenta o vinho e trava a sua garganta, que arranha. Não, tem que ser sedutor. Ela tem que combater a comida e não minha boca. Então, olha o que a gente falou no princípio, né? Como é importante o vinho
para a própria convivência na sociedade. Exatamente. Você concorda comigo? Concordo. O vinho é para todos os momentos. Costumo dizer o seguinte, o vinho é para momentos tristes, para nos alegrar, na vitória, para celebrar. E essa é uma frase muito antiga, dita por, se eu não me Vamos engano, repetir, nos momentos tristes para nos nos alegrar. E nas vitórias para Pra comemorar a nossa comemorar. vitória. Tudo. Então, isso é uma frase muito antiga, se eu não me engano, por Napoleão. certo. Certo? Quando é que o vinho começou realmente a ser partícipe da sociedade? Olha, eu creio que quando começou a participar mesmo da sociedade foi quando Jesus Cristo, ele disse, comeis e bebeis, esse aqui é meu sangue que será derramado. Ali ele fez o seguinte, ele colocou o vinho à mesa de todos, certo? E eu acho que começou por ali. Foi o grande simbolismo. Exatamente. Exatamente. E à medida em que ele foi entrando na mesa das pessoas, aí o sabor passou a ser mais apurado, as pessoas começaram a exigir mais dele, vinho. Exatamente. Começaram a existir, é como aconteceu no Brasil. Não vamos muito anos atrás, assim, uns 20 anos atrás, nós só temos vinho de garrafão, não entrava nenhum outro vinho. Os carreteiros da vida. Só entrava isso. Só entrava os tipos de vinho que era de uvas americanas, colocado açúcar da cana-de-açúcar. E como foi que o brasileiro, de um modo geral, ele começou a entender que ele podia ser um bom produtor de vinho? Ele é um bom produtor de vinho? Hoje nós somos uns bons produtores de espumantes, não temos nada a desejar em matéria de espumante com qualquer país do mundo, como a Champagne, região de Champagne. Inclusive a região do Champagne? Exatamente. Nós temos nossos espumantes são maravilhosos. Você pega hoje espumantes de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul, pega também daqui mesmo, de Petrolina, do Nordeste. Eu ia lhe perguntar sobre Petrolina, é verdade isso? Exatamente. Eu estive lá na Rio Sol, Sim. Fiquei 3 dias, fiquei maravilhoso. Nunca aprendi tanto na minha vida como aprendi na Rio Sol. Mas o Rio Sol, o vinho Rio Sol, o espumante, não são só espumantes. Não, tem vinhos também. Também. E aí, como entra a classificação maravilhoso, assim, são vinhos que não passam por barriga, são vinhos frescos, são vinhos para ser consumido jovem, certo? Depende muito da sua comida que você vai comer. Agora você parou num lugar importantíssimo, num trecho importantíssimo. É um vinho jovem, são vinhos para serem consumidos jovens e não envelhecidos. Não, então, alguns deles. Alguns. Porque quando você passa por barrica e dá mais álcool, o que você acontece? Você consegue levar mais tempo de vida. Certo? Mas independente do tempo de vida, o vinho envelhecido em barrica de carvalho? Carvalho. De carvalho, por exemplo, o que ele adquire em termos de... Olha, não só a vida, mas o que ele adquire? Ele adquire estrutura, ele melhora, certo? Ele apara as arestas também do vinho, da tanicidade daquele vinho, ele apara. Vamos lá, pegamos assim, um vinho que me surpreende muito, se você pegar o História da Casa Valduga. Da Casa Valduga. Certo? Perfeito. Esse é um Merlot maravilhoso. Vamos novamente fazer aquela paradinha para que o povo, aquele que não entende de vinho, passe a entender mais com a sua presença aqui e saiba que Merlot é um tipo de uva. Merlot é um tipo de uva. É uma uva da região de Bordeaux. Muito bem. Certo? Que trouxeram para todo lugar do mundo. E hoje o Brasil, a Casa Valduga faz um excelente Merlot. Você não tem você pode comparar o seguinte, esse vinho Merlot da História, ele é vendido, quando começa a vender, só vende uma vez. Uma vez por ano que ele abre, todos os locais pedem. Ou seja, a produção dele é para uma vez por ano. Exatamente, é limitado, não é uma vez por ano. Quando tem uma colheita muito boa, muito bem, que seria um ano muito bom, que eles fazem o História. Qual é a melhor região do Merlot? Ou da Merlot? Olha, é diferente. Você pode pegar a região da França, onde temos bons Merlots, que é de lá. Você pode pegar também a região da Itália, que produz com vinho Maceto, por exemplo, que é 100% Merlot. É um vinho que... Tinto, Merlot. A uva Merlot é uma uva tinta. Porém, com a uva tinta, nós podemos fazer vinho branco. E eu ia perguntar exatamente a você o seguinte. A gente observa que existe uma certa restrição ou fazem comparação, não sei, entre o vinho tinto e o vinho branco. Certo. É não saber usá-lo ou o que é? Usá-los ou o que é? Olha,
A comparação, vamos dizer o seguinte, se você, hoje no Nordeste, nossa terra, Maceió, Isso. aqui era para se consumir mais vinhos brancos e espumante do que qualquer outro tipo de vinho. Pelo clima? Pelo clima. Porque é quente. Porque é quente, nós temos que se refrescar. Se nós começarmos a tomar vinho tinto, potente, tem que estar num lugar bem refrigerado. Nós vamos sentir mais calor. Mais calor. Aí Muito você começa, bem. você tira o paletó, você E tira... se nós soa, estivermos consumindo o vinho branco, refresca. muito bem. Mas aí vamos para um tabu. O vinho branco, na concepção da sociedade de um modo geral, é para ser consumido com peixe e com camarões, etc. Peixe, camarões e entradas. Isso. Mas pode ser consumido com a carne? Com a carne, olha, Não deve. se for uma carne, um vinho branco que Não passe... harmoniza. Não harmoniza muito bem. Mas se você tiver um vinho branco que passe por barrica, você pode até pegar um bacalhau, por exemplo, que é um peixe, Perfeito. certo? Que um peixe que precisa de um tinto leve, Certo. você pode se harmonizar com ele. Muito bem. Agora eu te pergunto o seguinte: como é que você escolhe, por exemplo, o vinho que você vai receber pessoas na sua casa, não para a ocasião da ceia, não para a ocasião do jantar, mas para antes? Para o tira-gosto. Aqui Exato. nós não vamos servir o uísque, não vamos servir nada disso. Vai ser um jantar com vinhos, mas vai ter Certo. também o antes. É É bom isso? engraçado essa pergunta porque eu faço muito eventos na minha casa, enquanto eu reúno com os amigos e sempre eles escolhem a minha casa. Nunca escolhem a deles, sempre a minha casa. Também pudera, né? Eles são inteligentes. O que acontece? Eu começo sempre com os espumantes. Certo. Eu abro um espumante, 2, 3, 4 espumantes e sirvo para todo mundo. Que é bom para o antes. Bem antes, já deixo os tintos encorpados em decantação, no decanter, climatizado, ele fica climatizado para o final da noite. Você quer que eu abra parênteses aí? Porque tudo é uma aula que você está dando. Quer que eu abra? Vamos? Não, ou você prefere continuar? Porque eu tenho que abrir um parênteses Pode. para Pode fazer. dizer ao nosso público telespectador o que é eu deixo o meu tinto lá decantando. Eu preciso saber disso. Precisamos Vamos falar. todos. Alguns vinhos. Vamos fazer uma coisa. Vamos. Tudo depois dos comerciais. Ok. Ok? Tá Eu certo. estou tendo o prazer enorme de receber o sommelier Orlando Barros. Prazer enorme mesmo, um assunto interessantíssimo e muito bom de ser tocado, sobretudo num programa que é o bate-papo, como vai ser no Almoçando com a Notícia também, o dia que levarmos o Orlando lá, porque nós estamos ligados a isso, olha, a mesa, né? E tem até o famoso vinho de mesa, vamos falar sobre isso também, ok? Mas antes, lembrando a vocês do querido Sebrae Alagoas. O Sebrae que ele é quem é especialista em pequenos negócios. Ele é que transforma você, um microempreendedor, em pequena empresa, média empresa, grande empresa, depende de você. Aquela história de dizer, agora eu sou um microempreendedor, vou botar o CNPJ debaixo do braço e vou à luta porque eu sou um empresário, é mentira. Você tem que ter o apoio do Sebrae. E tendo o apoio do Sebrae, você vai longe, mas muito longe mesmo. A imprensa oficial Graciliano Ramos, que é a que faz o Diário Oficial, faz toda a gráfica do governo e atende também a iniciativa privada, com preços absolutamente compatíveis com os preços de mercado e com a qualidade espetacular. Para fazer a sua revista, seu jornal, seus impressos, o que você imaginar, seus livros, consulte, vale a pena consultar. Sancar Veículos, a única que está no pátio de um supermercado, no pátio do Sam's Club, com ofertas de seminovos fantásticos, com ofertas de financiamento com taxas daquelas assim que enchem os olhos. É 0, 0, 0, 0 e por aí vai. Ok? Bodega do Sertão, outro ícone da gastronomia. Semana sim, semana não, o bate-papo com o Geraldo Câmara está lá. Semana sim, semana não, está aqui. Filé do Zezé. Ok? Voltamos já. Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios.
Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela. Toda vida é importante. Toda vida precisa de cuidado. Algumas vidas pedem pressa. Quem tem câncer não pode esperar. A Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer se une a milhares de vozes para dizer: preciso viver. Para isso, as ações do SUS devem ganhar celeridade. O respeito à vida está acima de tudo. Campanha Preciso Viver. Rede Feminina Nacional de Combate ao Câncer. Muito bem, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, recebendo o sommelier Orlan Barros, que está nos dando uma verdadeira aula aqui. Se bem que eu vou dizer uma coisa a você, meia hora de um programa é muito pouco para que ele dê a aula e que você realmente entenda de vinhos, porque entender de vinhos, eu diria que é quase uma ciência, não é, Orlan? Não é só uma ciência, mas também um prazer. Um prazer, um sem prazer. dúvida alguma. Mas eu digo ciência pelo seguinte, porque existem tantos segredos na manipulação e no saborear um vinho. E também, não só, você tem que estudar. Tem que estudar. Tem que estudar bastante. Bom, então vamos voltar onde a gente parou, né? Vamos. A gente parou que você serviu os espumantes e deixava os vinhos... Em decantação. Em decantação. Vinhos esses que tanto podem ser os tintos, se você for servir carne, como podem ser os brancos. Na realidade, só os tintos Só os tintos é que geralmente decantam. nós vamos fazer a O decantação. que é a decantação? A decantação é simplesmente trazer, tirar o vinho do recipiente, da garrafa e transportar para uma maior, Certo. para que oxigene mais rápido. Aquela famosa que parece um aquário, que Exatamente. tem aquela boca aqui maior, não é? Boca- Aí coloca lá dentro, o que ele está fazendo ali dentro? Ali ele está perdendo aromas, Descansando. certo? Ele está perdendo álcool para criar aromas, Ele está perdendo o álcool que está evaporando evaporando e para criando criar os aromas. os aromas. Ou seja, concentra mais o produto com os aromas que ele tem e menos com o álcool, é Exatamente. isso? Toda vez que você tira o álcool, quando você abre um vinho, uma garrafa de vinho que tem muito álcool, você cheira, naquela ocasião que o garçom, que o cliente, ou o próprio sommelier, ele está cheirando, ele está vendo também se tem álcool. Se tiver com aquele aroma de álcool... Agora ele vai você pra cheirou, eu vou decantação. lembrar de uma brincadeira que tem um filho meu que faz comigo. Safado todo ele, né? Toda vez que eu peço, eu pego uma taça de vinho e que eu vou cheirar o vinho, ele está pegando o buquê, me sacaneando, porque ele sabe que eu não entendo do assunto, né? Mas aí ele vai falar que é o buquê, só para todo mundo pensar que você entende. O que é o buquê? O buquê, na realidade, são vinhos terciários, são vinhos com aromas terciários. São aqueles vinhos que adquiriram aromas com tempo na garrafa, anos que se passaram na garrafa, Ok. certo? Os outros são só aromas. Se você abre um vinho jovem, você está tendo aromas. Certo. Quando você... Muito bem. Nossa! Sim. Caiu um Você- lenço aqui. Caiu né? um lenço, Foi. sim. Quando você pega um vinho com aromas terciários, você encontra o buquê. É aqueles vinhos que você deixou bastante anos na garrafa, separado 2, 3, 4 anos, 10 anos, 20 anos, ali se adquire outro tipo de Muito aromas. bem. Agora, esses vinhos que você deixa 10 anos, 20 anos, o que for, etc., eles também têm um segredo para não virarem vinagre, por exemplo? Tem. Por exemplo, Qual é o segredo? você não pode, tem que deixar num clima perfeito, assim, em média de 12 a 14 graus. Que são os climas de adegas. Exatamente. Muito bem. 70, 80% de umidade dentro lá, para que não resseque a rolha. E tem que estar num lugar escuro, certo? Por isso que toda adega, o vidro é escuro. Muito bem. E ele tem que estar deitado. Muito. Eu ia chegar nesse ponto. Por que deitado? Porque ele tem que estar sempre molhando a rolha. É ele que está ajudando a rolha a ser conservada, a não Exatamente. ressecar. O próprio Também, vinho, também. independente de toda a climatização do ambiente. Se você deixar ela em pé, ela vai morrer. Muito bem. Então, digamos que eu peguei um vinho de 100 anos. Eita. Gostou Esse- desse? É caro, É caro. existe, e esse tipo de vinho vai sempre para leilão. Ele existe. Existe. Ele vai para leilão. Exato. Bom, e qual é a garantia que o cidadão que adquire esse vinho no leilão tem de que ele não virou vinagre? Nenhuma. Nenhuma, é zero. Zero. E se paga caro por uma garrafa dessa, só para ter o rótulo.
Só para ter o rótulo. Só para ter o Quais rótulo. são os mais famosos rótulos desse tipo que existe? Os Rothschilds da vida? Ou... Os Rothschilds, o Maceto, você pega um Maceto que não tem 100 anos, mas você pega um vinho caro, você pega um Chateau de Quenne, vinho de sobremesa maravilhosos, são muito caros. Quanto mais velho vai envelhecendo, ele tem potencial para envelhecer. Média de preço num leilão de um vinho desse? Olha, depende muito. Existe, por exemplo, uma certa garrafa que, se eu não me engano, foi nos Estados Unidos, que ela foi avaliada em R$500 mil e foi para leilão. Não foi vendida, mas o proprietário levou para os restaurantes para apresentação. Os restaurantes contratavam para aquela garrafa andar. Circular. E em determinado momento, o garçom, com aquele carrinho que você passa com sobremesa, que todo mundo conhece no restaurante, bateu na mesa e caiu a garrafa e quebrou. Muito bem. Certo? A garrafa, diz a história que a garrafa, o seguro pagou. Mas ninguém fala o que aconteceu com o garçom. O seguro não pagou. Ninguém sabe o que aconteceu com esse garçom. Orlando, me diga uma coisa. Quando o vinho, agora já vamos para depois de Cristo, sem dúvida alguma, quando você ilustrou muito bem o início da participação do vinho na sociedade. Mas qual foi o país que começou realmente a dar valor ao vinho sob os aspectos de sommeliers? Por que não? Foi a França? Olha, ou a Itália? Não, eu acho que quem primeiro cuidou bem do vinho, dando as leis, começando com as leis, se eu não me engano, foi Portugal. Foi Portugal? Portugal dando as leis, estabelecendo as leis. Ok. Depois França, depois da filoxera, ela fez muitas leis rígidas, já tem leis muito rígidas, e ela ainda permanece até hoje. É a única mais rígida do mundo. Rígida em que sentido? Não se muda uma vírgula. Você não planta o que você quer, e sim o que o governo estabelece. Então há uma legislação para o cultivo da uva. Exatamente. E, obviamente, para a produção do vinho na França. Se você plantar o que você quer, eles te tomam a terra. Bom, então vamos lá. Agora vamos ver as classificações de vinho na mão de um sommelier como você. Certo. Vamos aos italianos, por exemplo. Me fale deles. E agora eu me lembrei do amigo que nos foi apresentado a mim, junto com você, pelo meu querido Sérgio Craveiro, que foi o Pedro. O Pedro, exatamente. O importador de vinhos italianos. Importador de vinhos daqui de Maceió. Ele, nesse momento, ele está na Itália, mas deve estar... Trade, se não me engano. Foi para a Itália. Não é Trade o nome da empresa? É Trade Italis. Ele está na Itália e está vendo... Nós estamos selecionando alguns vinhos novos para trazer justamente aqui para Maceió. Muito bem. Então, e eu acho que daqui a uns 15 dias ele já estará aqui presente. Então falemos dos vinhos italianos, por exemplo. Olha, eu fico muito à vontade. Quem me conhece já sabe que eu fico muito à vontade de falar sobre a Itália. Primeiro, por trabalhar sempre em casa italiana, há mais de 25... Acho que eu tinha 26 anos já trabalhando em casa italiana. E pior país para se estudar, geralmente, é a Itália. Muitos rótulos, muitos vinhos... Para se estudar os vinhos. Exatamente. Muito bem. As origens, a maneira de... Tudo, assim. Você tem 2.000 uvas catalogadas da Itália. 2.000? É mais ou menos isso, 2.000 catalogadas. Fora que não estão catalogadas. Então, eu preferi começar primeiro pelo pior. E qual é o pior? A Itália. Estudar a Itália. Muito bem. Então, dentro da Itália, você fala em 2.000. 2.000 rótulos ou 2.000 uvas? Uvas. E como é que o cliente é acostumado a sorver determinados tipos de vinho, entendeu? Ele diz, esse é um vinho italiano, é de tal uva assim, e de repente não é aquela uva, é uma outra, ela é similar, ela é o quê? Como é isso? Olha, um pouco difícil, que aqui, por exemplo, no Nordeste, só se tomar vinho chileno e português. Com a minha entrada aqui no Maceió, há uns 8 anos atrás, mais ou menos, nós começamos a introduzir vinhos italianos, que não se vendia. Hoje todo mundo já conhece os vinhos italianos, os vinhos que eu trabalho. As pessoas sabem que os vinhos são muito bons. Agora, o vinho italiano é um vinho gastronômico. O vinho é um vinho gastronômico. E esse vinho gastronômico, ele precisa da comida. Por exemplo, nós estamos aqui com um pastelzinho de camarão, que é fritura. Certo? Todo mundo nessa vida sabe harmonizar, fazer a harmonização. Só que as pessoas não entendem ainda como é que é feito. Por exemplo, uma fritura, ela vai se harmonizar com o quê? Não é com a uva. Você tem que ver com que ela se harmoniza. Muito bem.
fritura se harmoniza com acidez. Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso para se lembrar rápido? Todo nordestino sabe, todo mundo conhece o peixe agulha, Isso, aquela agulhinha perfeito, frita. perfeito. Você conhece. Quando você lá vem à mesa num barzinho que você pede me dê uma porção, garçom, veja por favor, Ok. uma porção de agulhinha frita. E com que eu vou Ela vem- harmonizar? Ela vem acompanhada com o quê? A agulhinha frita. O que é que ela vem do lado do prato dela? Hã? Exatamente. Limão, é verdade, limão. É isso mesmo. Limão. Limão. Então, você pegou uma agulha que é frita e ela harmonizou com o quê? Com limão. Com limão, muito bem. É só isso. Muito bem. Fritura e acidez. Muito bem. Então, Agora, se eu pego uma coisa frita, eu vou tomar com vinho com bastante acidez. Onde eu vou encontrar com bastante acidez? Os espumantes. ô, me diga uma coisa, você dá cursos. Exatamente. Muito bem. Onde você dá esses cursos? Olha, hoje eu estou dando na Marmogran Marmogran? Praia. O que é certo? Marmogran? É uma empresa que eu achei que eu nem conhecia na realidade, mas é muito antiga e assim maravilhosa. Eles fazem um trabalho com mármore. Com mármores. Exato, e cada peça linda que você precisam ver. Você vinhos com mármore? Não, é porque o que acontece? Eles têm lá uma cozinha, Ah, tudo Pronta. bem. Onde é a Marmogran? aqui em frente ao palato. Em frente ao palato ele fica o Marmogran. O do palato aqui de baixo? Ah, o palato aqui da Ponta É? Verde, Ah, exatamente. que beleza. Bem próximo. Vamos ver isso. Vamos um dia fazer um... Vamos fazer lá. Vamos fazer um programa Podemos lá um fazer. dia Vamos, desse? podemos sim. Todo ele regado. 5 programas, todos regados a vinho. E eu estou trabalhando com a chefe, a Patrícia Toledo, que ela faz cada... Que coisa Maravilha. maravilhosa. Vamos marcar um dia Vamos desse. marcar sim. Fazer uma loucura. Vamos. Ou seja, os meus 5 convidados de assuntos diferentes, 5 programas diferentes, mas todos eles lá dentro com você participando. Que tal? Exato, maravilhoso, Não é perfeito. Fechado. Olha, Orlando, eu vou dizer um negócio a você. Eu tive que falar rápido, porque eu não peguei nem 10% do que você pode nos informar a respeito de vinho. Nem 10%, nem 1%. Não é verdade? Exatamente. Mas eu acho que nós aguçamos a curiosidade do telespectador. Eu creio que sim. Como é que ele faz para participar de um curso seu? Olha, nós podemos ligar diretamente para meu telefone. Ou Quer dar? Posso Quer? dar sim. Então dê o telefone. Anota aí, por favor, e põe embaixo. Por favor. 9 9 9647 9647 4931. 4931. 99647 9431. 4931. Vai aprender tudo sobre vinho porque vale a pena, não é não? E nós estamos com outro projeto agora sobre vinho, curso de vinho. Agora só em outro programa. Tá certo. Mas você vem, Tá certo. tá certo? Fechado. Orlando Barros, que prazer enorme receber. Prazer foi todo meu. Olha, eu não tinha feito ainda um programa com sommelier, viu? É o primeiro. Não é o primeiro porque fiz fora daqui, etc. Mas, 27 mil entrevistados que nós já temos e você deu um show aqui hoje. Que coisa boa. Eu agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que Obrigado estiveram a vocês. conosco até agora. E até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer. E quando ele manda dizer que quer, o que acontece, Fábio? Encontro marcado. É isso aí, gente. Vamos lá. Cansou de tirar leite de pedra? O Sebrae Tech aumenta a produção de leite do seu rebanho. São consultorias técnicas e gerenciais para tornar sua propriedade mais rentável, como o programa Balde Cheio e a transferência de embriões. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há mais de um século, esta marca vem crescendo. Crescendo, crescendo, salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade. Crescendo, crescendo, na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a Cruz Vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e ligue para crescer com ela.